Fala galerinha, tudo bem? E aí, hoje eu trouxe mais uma aulinha top para vocês. Hoje nós vamos falar sobre resistores e leis de Ohm. Essa matéria vem logo na sequência de corrente elétrica, só para vocês se situarem aí, beleza? Então vamos começar. Primeiro, vamos falar de um resistor, tá? Vamos pensar em um fio, vamos pensar em um material condutor por onde eu vou tentar passar uma corrente elétrica. Show? Então pensa aqui assim, eu chegando com uma corrente de elétrons. Vários elétrons vindo aqui assim e tentando passar por dentro desse material. Na hora que eles tentam passar por dentro desse material, esse elétron, pensa só nesse aqui, ó. Na hora que ele chega aqui e tem um outro átomo com uma eletrosfera ao redor e blá blá blá, ele na hora que quer passar por aqui, ele pode bater, ele pode colidir, ele pode desviar a trajetória por causa de forças elétricas que vão acontecer aqui. Então ele pode ficar se movendo, atritando, batendo nos objetos, desviando, mas ainda assim tendo uma tendência de se mover de um lado para o outro, beleza? Mas quando ele passa por esse material e ele sofre essa resistência, daí que vem o nome de resistor, tá? Na hora que ele passa por ali, ele acaba liberando um pouco de energia. Ele acaba perdendo um pouco, ele quem, né? Só para a gente situar. O elétron, a corrente elétrica que tem aqui, ela acaba perdendo um pouco de energia. E na hora que ela perde um pouco de energia, essa energia é dissipada para o ambiente. Ok? Então essa energia, ela é perdida. E ela é perdida em forma do quê? Vamos pensar agora um pouquinho, voltar um pouquinho atrás. Se eu tiver as duas mãos aqui e eu atritar uma mão na outra, o que acontece? Isso, esquenta, libera calor. Então o que acontece aqui é a mesma coisa. Quando o elétron passa, atrita, bate, vai, volta, e ele sofre essa resistência, ele acaba liberando um pouco de calor. Ok? Então, o que é um resistor? O resistor é um dispositivo que fornece resistência à passagem de corrente e que transforma energia elétrica em energia térmica. Pô, beleza. Ele transforma essa energia elétrica que ele tem em energia térmica, em calor, tá? O nome disso, nós damos nome de efeito Joule. Eu ia escrever calor aqui. Efeito Joule. Beleza? Então, decorem esse nome porque tem vestibular que cobra esse esquema de efeito Joule em si. Show? Mas vamos lá. Eu vou colocar esse resistor em um circuito elétrico, eu vou colocar em algum local, vou sempre representar ele de alguma forma. Qual que é a representação dela? Tem duas formas de representar. Através de uma ondinha igual esse daqui, ou através de um retângulo com dois fiozinhos do lado. O legal é que esse aqui, ó, eu não sei se é por isso, tá? Mas eu gosto de pensar assim. Pode pensar que é o movimento do elétron. Ele vem aqui, ó. Ele sofre um desvio, sofre um desvio, sofre um desvio, sofre um desvio e passa, tá? Então é uma forma lúdica de pensar nisso daí. Vamos continuar. Beleza. Mas aí, nós já sabemos o que é um resistor, a gente tem que saber trabalhar com ele. E aí vem essas leis de Ohm. E aí vamos pensar assim comigo. Ohm foi um cara que estudou bastante essa relação entre a resistência dos materiais, as resistências elétricas, como que os elétrons passavam ali por um material e assim vai, tá? E ele fez um estudo bem legal, onde ele colocava um material de ouro, por exemplo, em um circuito elétrico e colocava um material de cobre nesse circuito elétrico também. E aí ele percebeu que ele podendo mudar a tensão nesse meu circuito, ele acabava resultando em correntes diferentes. Então, por exemplo, se ele colocasse aqui no ouro uma tensão de 10 volts, a corrente era, sei lá, de 5 amperes. Se ele dobrava a tensão para 20 volts, a corrente também dobrava para 10 amperes. Se ele triplicava 3 volts, ia para 15 amperes. E assim vai. 40 volts ia para 20 amperes. Beleza?
Mas aí ele foi tentar fazer a mesma coisa para o outro material, para o cobre. E aí ele colocou 10 volts e percebeu que a corrente mudava. A corrente era de 2 amperes agora. Mas se ele dobrasse aqui também para 20 volts, aqui também dobrava. E aqui, se ele triplicasse, aqui também triplicava. E se ele quadruplicasse, aqui também quadruplicava. Mas ele percebeu que quando era o ouro, a corrente tinha um valor, e quando era o cobre, a corrente tinha outro valor. E aí, se você prestar atenção, no ouro com uma tensão de 10 volts, eu consigo ter uma corrente maior. E no cobre com uma tensão de 10 volts, eu tenho uma corrente menor. E aí ele conseguiu perceber que havia uma relação entre as resistências desses materiais. No caso aqui, nós temos que o cobre ele é mais resistente do que o ouro. Por que que ele é mais resistente? Porque a corrente que passou nele foi menor. E aí assim ele conseguiu fazer a primeira lei dele, que falava isso daqui, ó. A razão entre a tensão, que a gente pode chamar de voltagem, DDP, diferença de potencial, e a corrente para os resistores ôhmicos, isso a gente vai discutir um pouco mais para frente, determinará a resistência elétrica desse material, desse resistor. Beleza? Então, essa é a nossa primeira lei. Agora, pensando matematicamente, a lei de Ohm mostrava que a resistência elétrica era igual à razão entre a tensão e a corrente. Ou seja, resistência é igual a U sobre I. E aí o legal é que se você voltar aqui, ó, nesse daqui eu consigo descobrir qual é a resistência do ouro. Fazendo como? A tensão dele, 10 volts, dividido pela corrente, que é 5 amperes. Isso aqui ia dar uma resistência de 2. A gente já vai ver o que que é. Enquanto para o cobre, o R seria 10 dividido por 2, isso daria 5. Tá vendo que ele tem mais resistência do que o anterior? Então vamos lá. Agora, o que que é cada coisa dessa minha equação? O R é a resistência elétrica, o U é a tensão, ou DDP, e o I é a corrente elétrica. A gente já sabe que tensão é medida em volts e a corrente elétrica é medida em ampere. Logo, a minha resistência seria volt por ampere. Mas eu disse seria, por quê? Porque nós trocamos esse volt por ampere por uma unidade chamada ohm, em homenagem ao tiozinho ohm aqui. Essa aqui é a letra ômega, tá? Você pode pensar aí no God of War, que tem esse símbolo aqui também. Beleza? Isso aqui, ó, é volt por ampere. Show? Essa é a nossa primeira lei. E a gente pode pensar e olhar para essa lei através de um gráfico, aonde a divisão entre tensão e corrente é constante, não é? Isso para resistores ôhmicos, igual eu desenhei aqui. Então, se ela é constante, tem que ser uma reta crescente. Mas o que o Ohm percebeu é que, depois analisando mais para frente, materiais semicondutores, materiais que eram um pouco diferentes dos materiais que eles estavam utilizando, a gente percebeu que a resistência podia mudar em relação à temperatura. E aí, esse valor que era constante, dependente de como eu analisasse esse resistor, ele podia variar. E aí, um resistor que não é ôhmico, ele vai ter uma cara com uma curva desta forma. Tá? Ela vai ser uma parte de uma parábola aí. Ficou muito esticado aqui, mas vai ser uma parte de uma parábola. Então, se eu tiver resistores ôhmicos, eu vou ter uma reta. E se eu tiver resistores não ôhmicos, eu vou ter essa curvatura aqui. O mais legal é que aqui, na parte de resistor ôhmico, eu posso dizer que a resistência não muda em função da temperatura. Já um resistor não ôhmico, a resistência muda em função da temperatura. Show? Vamos continuar então. Essa é a nossa primeira lei. A segunda lei, ela veio para corrigir um probleminha que o próprio Ohm percebeu. Tá? Ele percebeu o quê? Ali naquela análise que ele fez entre ouro e cobre, no meu exemplo,
Se ele mudasse o tamanho do ouro, o tamanho do material que ele colocou o ouro ali, mudava o valor da resistência. Então ele percebeu que a resistência não dependia apenas do material que estava analisando. Dependia também do tamanho, dependia da geometria. Então, se a gente analisar um fio que tem uma certa área e tem um certo comprimento e é feito de um certo material, que a gente vai usar a letra Rho para representar uma característica desse material. Esse Rho aqui a gente desenha assim, ó. Se tivesse uma linha, a gente faz um P com uma frescurinha. Show? Ele percebeu algumas relações. Quais eram essas relações? Se eu aumentava o comprimento desse material, desse resistor, então a gente vai compor a equação aqui junto. Então, se eu aumentava o comprimento desse meu resistor, o que acontecia com a resistência dele? Vamos pensar aí. Se eu tenho um corredor cheio de gente e eu quero passar por esse corredor, você concorda que se o corredor for pequeno eu vou esbarrar em poucas pessoas, e se ele for mais comprido eu vou esbarrar em mais pessoas? Então, quanto maior fosse o comprimento, maior seria a resistência. Então, são grandezas diretamente proporcionais. Eu aumento um, eu aumento o outro. Beleza? Mas pensa comigo na área agora. Se a área fosse maior desse corredor, ou seja, se o corredor fosse mais largo, não seria mais fácil de você passar? No caso da corrente elétrica, não seria mais fácil do elétron conseguir passar? Então, isso é inversamente proporcional. Quanto maior a área, menor vai ser a resistência. E por fim, esse material ele pode fornecer uma resistividade. E aí vem porque que o Ohm, na primeira lei, percebeu a diferença entre ouro e cobre. Porque eles eram feitos de materiais diferentes. E como ele é um cientista, o cientista ele costuma trabalhar com as coisas com padrão. Então, na primeira tentativa dele, ele colocou o ouro e o cobre com o mesmo tamanho, com a mesma dimensão. Então, por isso que ele não tinha percebido ainda essa relação da geometria do material. Então, essa resistividade vai me mostrar, vai me apresentar basicamente, não seja exatamente isso, tá? Mas como se fosse a densidade aqui. Se tiver mais matéria, ou seja, mais denso, não é isso, tá? Mas é bom a gente fazer essa analogia. Quanto mais denso for, mais difícil é essa corrente passar. Então, ela é uma grandeza diretamente proporcional. Se eu aumento a resistividade, eu aumento também a resistência desse meu material. Então, aqui é diretamente proporcional. E assim a gente chega na equação, nessa equação da segunda lei de Ohm. Essa lei é R é igual a Rho L sobre A. Show? Beleza. O que é o R? R é resistência elétrica. Qual que é a unidade? Ohm. A gente acabou de ver. O L é o comprimento. O comprimento vai ser em qual unidade? Sistema internacional, metros. E a área no sistema internacional em metros quadrados. Aí sobra que a resistividade elétrica, ela precisa ser em ohm vezes metro. Fica aí como trabalho para você fazer a análise dimensional, porque que é ohm vezes metro. Show? Então, essa é a nossa segunda lei. Beleza? Então, para encerrar, eu venho com um resumãozinho. Show? Resumãozinho. Primeiro, o resistor ele é um dispositivo que converte energia elétrica em energia térmica. Por quê? Quando passa a corrente, essa corrente atrita aqui e libera calor. Ok? Esse calor é liberado através do efeito Joule. Isso aí. Agora, vimos também duas equações. A equação da primeira lei, que é R é igual a U sobre I, e a segunda lei, que R é igual a Rho L sobre A. Qual é a utilidade delas? A primeira lei, a gente calcula a resistência no circuito.
seja, quando ela estiver no circuito elétrico, tiver informação de tensão e corrente, eu descubro o valor da resistência do material. E a segunda, eu calculo a resistência pela geometria. Ou seja, ela não precisa estar no circuito para eu descobrir qual é o valor da resistência. Então, é isso, galera. Essa aula é a nossa aula sobre resistores e leis de Ohm. Espero que tenham gostado e até mais!